começou há pouco a audiência de debate de soluções para o crescente número de moradores de rua no estado. A Karina Kopp acompanha na Lesc, vai trazer mais informações ao vivo. Oi, Karina. Exatamente, começou agora há pouco, era por volta das 11 horas da manhã, quando essa audiência pública teve início aqui na Assembleia Legislativa. Auditório Antonieta de Barros lotado, muita gente participando dessa audiência pública proposta pelo deputado estadual Matheus Cadorim. Uma proposta que veio para reunir aí diversas entidades, Ministério Público, órgãos de segurança, prefeituras, entidades do setor, para justamente discutir mudanças na legislação estadual e também elaborar um documento com propostas de mudança na legislação federal. Isso porque um levantamento feito pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas apontou que o número de pessoas vivendo em situação de rua em Santa Catarina aumentou 76% nos últimos 2 anos. Só para a gente ter uma ideia, em 2021 eram um pouco mais de 5.600 pessoas vivendo em situação de rua aqui no estado. No último levantamento feito em 2023, esse número saltou para quase 10 mil pessoas, sendo que municípios como Florianópolis, Joinville, Itajaí, Blumenau e Balneário Camboriú são aí os municípios com maior número de pessoas vivendo nessas condições. Só aqui na capital são mais de 2.700 pessoas vivendo em situação de rua. Antes dessa audiência começar, nós conversamos com o deputado estadual Matheus Cadorim, que propôs essa audiência pública e que falou da importância dessa mudança na legislação estadual, nessas propostas que se quer levantar com essa audiência pública para encaminhar para a bancada federal. Porque, segundo ele, há aí diversos fatores que contribuem para que os municípios e muitas vezes o estado fiquem de mãos atadas e não consigam efetuar ações eficientes para resolver essa problemática das pessoas em situação de rua. Vamos ouvir. Nós temos o intuito aqui de mudar a legislação. Nós entendemos que o governo faz a parte dele, com a polícia intervindo quando necessário, e as secretarias de assistência social também dando higiene, alimentação e oportunidade de emprego. Mas isso é para quem quer. E para quem não quer, o que a gente pode fazer? As internações compulsórias ou as prisões preventivas em casos de furtos reincidentes, elas não são permitidas hoje. E são só 2 casos dos muitos que a gente pode apontar aqui e fazer 2 documentos. Um para a Assembleia Legislativa, para aplicar as legislações estaduais necessárias, e outro documento para ser entregue para a bancada federal catarinense para levar as modificações federais que serão sugeridas aqui. Nós conversamos também, antes do início dessa audiência pública, com o auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Rafael Scherbi. No ano passado, eles realizaram uma auditoria em 13 municípios de Santa Catarina, que são os municípios com os maiores índices de pessoas em situação de rua. Foi uma pesquisa que durou 6 meses e ele revelou aí detalhes dessa pesquisa que mostra que muitas vezes não se sabe por que essas pessoas estão na rua. Não há dados, não há informações suficientes para que esses municípios e até o estado possam agir com eficiência. Vamos ouvi-lo. O grande cerne desse achado aqui é entender a necessidade da realização de um diagnóstico preciso para essa população. Um outro achado principal dessa auditoria foi a insuficiência de programas e serviços voltados para a população em situação de rua, tanto no âmbito do SUAS quanto no âmbito do SUS. E a intenção aqui é dar um maior protagonismo também para o Centro Pop e para os municípios terem equipes de consultório na rua. A maioria das pessoas com quem nós conversamos antes do início dessa audiência pública fala sobre a mesma coisa, sobre não termos dados suficientes, não termos um censo que mostre o que de fato essas pessoas estão fazendo na rua para que possam agir de forma eficiente para mudar essa realidade. Quem conversou com a gente também foi a Gabriela Dornelles, ela que é diretora de Estado da Assistência Social, e ela falou, inclusive, que as leis de assistência social do Estado de Santa Catarina estão defasadas, são velhas e precisa de fato haver uma mudança. Por isso a importância dessa discussão, que quer de fato ver aí como fazer essas alterações na lei, tanto no Estado quanto no âmbito federal. Vamos ouvi-la. Os maiores desafios em relação a essa população, primeiro é a questão dos recursos, que são necessários para o atendimento, assim como os equipamentos que precisam garantir. A gente tem um desafio também de mudar a construção e a consciência sobre a população em situação de rua, de que a ideia de que isso seja um momento transitório, mas que elas possam retornar e ter de novo, assumir o protagonismo das suas vidas.
Tá aí, né? Agora essas discussões continuam acontecendo aqui no auditório da Assembleia Legislativa, né? Ampliando, inclusive, o debate, não ficando só na questão da legislação, mas a proposta é também discutir o que vem junto com essas pessoas em situação de rua, como os casos de violência, aumento da criminalidade, né? Os impactos na economia, no turismo de muitos municípios. Por isso, há diversos prefeitos, diversas entidades, né? Muitos agentes públicos participando desse debate, Polito, tão importante aí para a gente tentar mudar essa realidade que vive Santa Catarina. Volto contigo aí no estúdio. Karina Coppi com informações ao vivo direto da Alesc. Importante esse debate. Deputado, parabéns pela proposta, pela iniciativa de colocar à mesa para que todos os agentes possam ver o cenário problemático que nós estamos enfrentando. Passamos de 10 mil moradores de rua em Santa Catarina, é algo para se abrir os olhos e nos atentarmos. A imagem é ao vivo, nesse momento o deputado Marquito do PSOL fala, inclusive, no plenário, está com todo mundo lá ouvindo e o debate segue em audiência pública, transmitida também pelas redes sociais. Agora é o seguinte, me causa um pouco de estranheza ver agentes importantes, de órgãos importantes, dizer que não temos estatísticas suficientes ou dados que nos mostrem por que estão nas ruas, sendo que toda semana comandos da Polícia Militar, investigações da Polícia Civil, guardas municipais da nossa região e de outras apontam, junto com as assistências sociais de cada município, que o problema principal é a dependência química. Sinceramente, não entendi.